Boa noite. Estamos aqui, conforme anunciado, para falar um pouco sobre neuroplasticidade cerebral, convidando hoje o nosso amigo, doutor Roberto Maciel, que ele é dentista, odontólogo, já vem de muitas... já entrou aí, né, doutor Roberto? E ele é autor de 9 livros. Ele trata principalmente a parte de dores orofaciais, dores temporomandibulares e tivemos a oportunidade na USP. Ele ministrou uma aula para nós. Eu fiquei muito atraída porque ele é acupunturista, doutor na área dele e viajou pelos Estados Unidos, conheceu um maestro e eles começaram a desenvolver um trabalho muito interessante que nós vamos ver aqui nesse momento. Eu vou convidar, ele fez uma solicitação para a entrada e nós vamos, ele terminará e nós continuaremos o nosso bate-papo aqui, que será de grande valor, vocês vão entender o que significa. Doutor Roberto, eu estava falando aqui sobre Olá, seu currículo. Boa noite. boa noite. Sempre muito bom estar com você nesses bate-papos, nessas lives. Eu estava falando sobre os seus livros, são em número de 9, né? Você andou pelos Estados Unidos, também acho que algum outro país da Europa, que eu não me lembro qual, foi Suécia? Qual foi? Qual foi o Foram país? alguns, foram Alguns, alguns. Lá tudo muito perto, né? Então a gente aproveita para dar uma corrida. sim. E nós estamos. Hoje o título é a neuromodulação e a pandemia, que é a capacidade do cérebro em se adaptar a diversas situações e principalmente numa situação como essa, né, que foi de muito estresse para todo mundo. E eu queria que o senhor gostaria que o senhor falasse sobre o seu trabalho, o trabalho que nós desenvolvemos aqui em Recife durante 6 meses. O doutor Roberto veio até aqui, nós desenvolvemos o trabalho de ele na área dele, para ver questões de apneia do sono, apneia obstrutiva, né, desculpe, e para tratar essas pessoas com estímulos, né, com neuroestimulação transcraniana e também neuroestimulação dos masseteres, com sons terapêuticos desenvolvido pelo Ricardo, que é um maestro que hoje mora nos Estados Unidos. Foi convidado para realizar pesquisas lá, principalmente relacionado com o estudo Consensus, né? E vários centros americanos desenvolveram esse estudo para analisar o cérebro em vida através da traqueografia. E o Ricardo, né, falando um pouco do trabalho dele para entrar no seu e no nosso, que nós desenvolvemos. Começou a pesquisar principalmente os casos de depressões nos soldados pós-guerra e para situações na medicina complementar para diminuir o índice do suicídio, que lá é muito alto, dos soldados, em torno de 20%, foi o que eu pude ouvir. E quando você, vou chamar de você, né? Um jovem, esteve aqui, estava vindo de um congresso, se eu não me engano, de Baltimore, Baltimore. importante, mais de 500 mil estudos científicos, né, que nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. E uma das áreas fundamentais foi o sono, né, a descoberta do sistema glial
outra curiosidade que desde o intraútero nós já temos o sono, né? Dentro daquela arquitetura. E aí fica o questionamento. Os bebês sonham, já que eles dormem, né? Então, essa interação que a gente sempre acredita que há entre, desde a vida intrauterina até o nascimento do feto. E ali já tem uma história, né? Então, doutor Roberto, com a palavra, pode falar aí e começar. Pois não. Os meus cumprimentos, viu, Leila, o pessoal aí de Recife, né? Terra que eu conheci aí junto com você, que tem um encanto, né? Pelas pessoas. Tenho aí muitos amigos a essa altura, tanto da parte dos meus colegas dentistas, como da parte dos médicos. E Sim, claro, pela vizinhança, quer dizer, Recife é como Europa, tem em volta muitos países. Recife tem em volta muitas cidades muito queridas e temos lá muitos amigos, né? Então, sim. é isso. É sempre um prazer, né? Não demora, estou voltando por aí, principalmente que me recordo muito daquela Pitu Gold, né? Ah, Que é, que é super importante. Olha, já de um tempo para cá, desde que nós, já fazem mais ou menos uns 5 anos, desde que nós entramos nesse tema, que envolve o sistema imunológico, foram os nossos primeiros contatos com o Dr. Naif Tadeu, como você conhece bem, um conceituado nutrólogo, médico oncologista anteriormente, cirurgião plástico, lida com saúde e com estética, né? Estética corporal e tal. Então, nós começamos uma convivência através do Laí Ribeiro, né, que é um outro médico conceituado, embora já esteja mais na área do ensino, mas goza de um grande prestígio em todo o mundo. E naquela mesma altura conhecemos o Ricardo Pérez, que você acabou de mencionar. Eu soube que você esses dias andou batendo um papo com ele, não é? E o que é muito bom, né? Que é muito bem-vindo, porque ele tem muito para passar para a gente, né? Eles vão falar Então, nós, conosco sim, em breve também, em com essa breve, narrativa. né? Então, já de há muito, portanto, que independente agora dessa pandemia, o que se constata nos meios mais avançados é um declínio do padrão imunológico das pessoas, da população em geral, quase que no mundo todo, não é? E isso já vem, esse declínio já vem sucessivamente a referência de que a cada 10 anos o indivíduo ele fica mais suscetível às doenças. Uns mais, outros menos. O que facilitaria, o grande diferencial da saúde da doença seria a capacidade de resistência, e isso é um processo evolutivo que já se conhece há muito tempo, desde teorias, né, e da teoria da evolução e etc. Então, existem pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis às doenças. Isso se aplica nesse momento, não é? Porque muitos já estão afetados pelo vírus, mas não apresentam nenhum tipo de sinal ou sintoma. E outros, não é? Há um simples contato com o cumprimentar de mãos já está afetado. Salvo raras exceções, a média do que se sabe é que essas pessoas que têm um nível de resistência mais robusto têm mais resistência não só ao coronavírus, que é absolutamente agressivo, o Covid-19, mas às doenças degenerativas, às doenças oncológicas, neoplásicas, né? Às questões do metabolismo corporal, aos níveis de obesidade, às cardiopatias e também as disfunções neurológicas, não é? Então, o Sim, fator imunológico ele é o que conduz esse processo da vida, desde a vida intrauterina. E, entretanto, quando nós conhecemos, então, o NAIF e logo em seguida o Ricardo Pérez, começamos a descobrir um outro universo de possibilidades médicas, não é? Que é interferir objetivamente nos fatores primários, que são os fatores fundamentais ao processo da vida.
já que em muitas situações, principalmente nas situações subjetivas, cerebrais, e algumas corporais, que nós não temos biomarcadores, é muito importante que o indivíduo tenha uma clara consciência de onde é que nós estamos, as disciplinas em relação ao que interessa em relação às doenças primárias. Então já se sabe, o corpo é um processo químico, do momento da concepção até o óbito, é um processo químico permanente, e essa química, esse metabolismo químico, ele tem que ter um equilíbrio, não é? Tanto corporal, hormonal, substâncias, etc., como cerebral. E existe, portanto, quer dizer, aqui a alusão é a seguinte, que a gente tem que passar para as pessoas. Não adianta o corpo ser um BMW, como se fosse um BMW, se não tiver o combustível para que ele funcione, não é? E qual é o combustível fundamental, inclusive que é a base das terapias epigenéticas? O combustível fundamental é a energia mitocondrial, que é a composição do fluxo respiratório com a alimentação, com a dieta. Né? Quer dizer, isso é o processo da vida. Só que isso saiu da sociedade a partir da sociedade industrial e hoje é preciso que hajam cada vez mais profissionais das áreas médicas e mais comunicação com a população, com a imprensa e tal, sobre a importância da dieta. Eu, por acaso, só para finalizar, eu, por acaso, estou agora fechando um livro e eu resolvi incluir nesse livro assim, um número significativo de informações a respeito do trabalho de um dentista dos anos 30 do século XX, chamado Weston Price. Weston Price foi um dentista que fechou a sua clínica em Cleveland, nos Estados Unidos, e foi com a sua esposa por mais de 30 países pelo mundo, ficou 12 anos pesquisando as dietas das populações chamadas primitivas, que ainda não tinham acesso às comidas industrializadas, às dietas industrializadas. E, ao mesmo tempo, nos anos 30, também por um fator histórico positivo, apareceram as câmeras fotográficas e de filmagem. Então, ele documentou mais de 20 tipos de culturas e dieta nos povos primitivos dos esquimós, dos aborígenes australianos, de ilhas do Pacífico, lugares exóticos, aldeias na Europa, na América do Sul, no Pacífico. E depois, com todo esse acervo, ele trouxe, são 2 livros de 1000 páginas cada um, para fazer uma analogia com a população dita moderna em relação à sua saúde. As populações que ele examinou não tinham câncer, não tinham doenças degenerativas, não tinham obesidade, não tinham processo imunológico baixo. Essas doenças vieram exatamente a partir, no seu grosso, a partir das mudanças da dieta. Né? E deformou-se, então, todo o rosto, deformou-se o processo imunológico, e isso agora tem voltado cada vez mais à discussão. O Weston Price, que tem um centro em Nova York absolutamente espetacular de pós-graduação, de documentação, é uma coisa espetacular. Vai lá gente do mundo todo fazer lá estágios de todas as áreas da saúde. Voltou agora à moda, porque todo o avanço da medicina, toda a tecnologia disponível, chegou-se a um ponto que diz, e agora? Pode-se muito, mas não pode-se tudo. Então não adianta fazer transplantes e medicamentos absolutamente espetaculares com as doenças já instaladas, se a máquina não tem capacidade de reagir. Não é? Então, essas questões de açúcar e tal, eu acabo de receber, foi ontem à noite, tem uma médica que eu a conheci, nos tornamos amigos, da África do Sul, eu a conheci em Portugal, e ela está agora medicando em Moscou. E o índice de mortes e de pessoas afetadas pelo coronavírus lá na Rússia foi muito pequeno, foi muito baixo, foi insignificante. Também na Alemanha. Então, e ela mandou aqui através do Centro de Virologia de Moscou da Rússia, ela mandou uma notícia essa noite dizendo o seguinte: aqui foi adotado pela população uma fórmula para aumentar o processo imunológico.
Mas é o que já se vem falando há tanto tempo que você fala aí, o Nath fala lá embaixo e tal. Aqui ela combina os pHs todos alcalinos, né? Então, na Rússia, houve agora... O que subiu de preço no mercado da Rússia? Limão, abacate, alho, manga, tangerina, abacaxi e laranja. O preço está lá nas alturas, porque essa combinação provocaria um aumento absurdo do processo imunológico, com a alcalinização do organismo, e aí o vírus não teria capacidade de afetar. Mas isso, para a nossa cultura, é complicado, não é? Porque aqui Muito. há essa... Né, Pessoas essa assim, né? Quando a gente fala dessa alimentação, quando fala em mudança de hábito alimentar, quando exatamente, e a gente tem uma cultura, né, de frutas tão ricas, né, diversas exatamente, no país, exatamente. com cada Essa diversidade... diversidade. Essa diversidade, não é, é a combinação, é a combinação do DNA, não é, do processo epigenético que interfere através da combinação de aminoácidos e proteínas, né, que hoje está tão dominado pelos nutrólogos principalmente, né, nessa nova cultura médica. Agora, temos as dificuldades naturais, A né, vida que é que tem a, em a, país tropical e ter 95% da população brasileira. Aqui no Nordeste, eu posso falar de cátedra, porque eu recebo a grande maioria com hipovitaminose e até insuficiência de vitamina D. Os pois níveis é, abaixo de 10 é pois, praticamente inadmissível. Um sol quente como esse, as pessoas não tomam mais sol, né? Então, recentemente eu vi um trabalho mostrando que as pessoas que tiveram maior gravidade, que desenvolveram até um êxito letal, eram pessoas, quase que 80% índice altíssimo, com relação à vitaminose, deficiência e insuficiência da vitamina D. Hoje, se a gente for falar que vai repor a vitamina D nos pacientes que estão com Covid, ou vitamina C, que é altamente antioxidante, ajuda a alcalinizar o nosso meio. Só se admite na medicina cartesiana dar 1 grama de vitamina C por dia. Quer dizer, então o que a gente come vai tudo embora? Não, existe algo a mais. Né? O claro, zinco, exatamente. assim como também o cromo, o selênio, são oligoelementos altamente eficazes na manutenção da imunidade, que ela tem que estar dentro de uma regularidade, nem muito acima, nem abaixo. Né? E os oligoelementos, os nutrientes que eu estou falando, são muito importantes para isso, mas daí vem, para reiterar o que você está falando, em relação a alimentação, né? Na Rússia, o pessoal adotou essa ideia. Porque eu sei que na Europa, para a pessoa tomar uma medicação, eu tive uma paciente que morava na Suíça, e ela me dizia, olha, quando eu quero me medicar, eu venho para cá. Porque lá é praticamente inadmissível um médico prescrever um analgésico, porque ele sabe o quanto que faz mal um analgésico. Leila, também aquela menina que é a dançarina lá na Dinamarca, que tem um centro de dança na Dinamarca, e que É, nos disse, né, e que nos disse que lá o acesso a medicamentos é dificílimo, né? e ela vem para o Brasil se tratar, Vem se porque tratar em Recife, né? hoje, pela sua atividade extrema, né, no balé, Exatamente. dança, é uma das melhores lá, da academia de dança dela de altíssimo padrão, mas quando a cada 6 meses ela precisa vir para o Brasil Pois, para se fazer, tratar. para se tratar, porque Ô, vem Leila, e há uma outra coisa que, se você me permite, aproveitando essa lembrança, de que, junto com a sonoridade terapêutica, a atividade física, que tem uma grande importância,
que pode ser utilizada na vertente da dança. A dança é também terapêutica, não é? Para o processo da Sim, neuroplasticidade. Então você vê aí, o pessoal pode, depois que passar o vírus, voltar a ferver o frevo, não é? Roberto, fala mais especificamente sobre essa neuroplasticidade, essa Perfeito. capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar às situações, juntamente com a epigenética, que já Sim. é depois do, da descoberta do genoma humano, ela é Sim. altamente comentada hoje, né? E Uhum. tanto a nível físico como emocional, e mexe muito com a imunidade. Daí nos encantar a medicina integrativa, porque trata o ser como um todo, né? Não só Perfeitamente. a emoção. E eu queria lhe lembrar de um caso que nós tivemos, sem citar o nome, de uma pessoa que tinha uma insônia severa desde o nascimento e nós a tratamos. Ela lembrou, por ser psicanalista, que durante o seu nascimento foi traumático. Ela, sua mãe sangrou, né? Ela teve o parto natural em casa e ela foi jogada às pressas para a mãe, correram todos e deixaram no chão em morte aparente por quase 15 minutos. Quando lembraram do bebê, que era ela, ela estava em morte aparente, ainda conseguiram fazer a recitação, mesmo naquelas condições extremas de precariedade, né, em casa. E daí ela fazendo seu processo analítico, né, supervisionado, ela descobriu que a insônia dela começou desde a infância e que ela não sabia o que era. E dos sintomas é que ela tinha medo, muito medo à noite, que ela acordava muito para urinar e tinha medo do escuro. E até hoje ela padece, dentro desses que nós estamos falando, né? Que a vida começa no intraútero e as emoções, e o bebê que dorme, como sonha, como é tratado, né? Daí a gente vê também tantos processos, além da inflamação que existe dentro do nosso cérebro, porque se ela é subclínica, consequentemente o excesso de produtos industrializados, substâncias altamente inflamatórias, consequentemente, observa-se um índice muito grande hoje de autismo, hiperatividade e outras doenças mais, como depressão, que afetam a parte neurológica. Né? Pois. E há uma incidência chocante, impactante, do aumento das doenças, das disfunções neurológicas na população de um modo geral, em todo o mundo, em alguns lugares mais do que outros. Aqui no Brasil se discute muito pouco, por exemplo, a bipolaridade infanto-juvenil e, e o índice de suicídios que, dos últimos 10 anos, ultrapassou os 500%. É uma coisa chocante. De qualquer forma, né, a propósito dessas muitas hoje, a depressão generalizada, estresse absurdo e as repercussões disso na saúde geral, na obesidade, nas cardiopatias, tem, de fato, um pé nessa possibilidade, nessa luz do túnel que apareceu, que é a questão da plasticidade, que envolve uma reorganização da biologia da vida. Não é? Então, isso é sensacional. Quando você. Eu sempre brinco que quando eu estou com uma moça dirigindo um automóvel, eu digo: pode dirigir à vontade, que as minhas santas estão de plantão, observando tudo. Mas se a gente for observar quando aprendeu a dirigir, a primeira vez que foi estacionar o carro de ré numa garagem apertada, foi uma tragédia. Foi uma dificuldade. Raspou o carro de lá, raspou de cá e tudo mais. Passado um tempo, uma pessoa está vindo, falando no telefone, fumando um cigarro, dirigindo sem olhar e dá uma ré na garagem de boa. O que foi que aconteceu? O que se passou?
o cérebro, ele fez uma conexão cerebral exatamente para esse tipo de atividade, e aí treinou a partir dessa repetição, fez o caminho cerebral, fez as sinapses, e logo essa função agora ela passa a ser automática. Isso chama-se neuroplasticidade. Nós, o pessoal que já foi a Londres conhece bem que os motoristas de táxi, na sua grande maioria, eles têm mais de 60 anos, porque eles reformam precocemente aos 50 e tantos, mas estão bem, saúde e vão trabalhar. Muitos vão para o táxi. E para obter a licença da Prefeitura de Londres, o sujeito tem que fazer uma prova e onde ele tem que saber de cor 35 mil ruas e 30 e tantos mil pontos turísticos. Ele tem que saber de cor. E aí o examinador pega um lá e tá, ele tem que saber, não pode usar o GPS. Todos passam, porque tem 3 anos para aprender isso. Todos passam. Não tem... Então, os estudiosos da ciência do Reino Unido ficaram muito impressionados com esses dados e pegaram um grupo de taxistas que fizeram, já com idade avançada, esse tipo de exercício mental para aprender e para decorar os pontos turísticos e as ruas, e fizeram ressonâncias magnéticas nessas pessoas, e fizeram cortes, etc., e se observou que não só o hipocampo estava pleno de circulação sanguínea de oxigênio, como inclusive houve uma expansão física do tamanho do hipocampo, né, que é a área da memória. Então, isso também é plasticidade. Por outro lado, quando nasce uma criança, ele nasce muito indefeso e completamente inútil, né? Ele fica mais ou menos 1 ano, aí andando de barriga no chão, como se fosse uma minhoca. Depois de 1 ano ele começa a ameaçar um passo, alguém segurando e tal. Finalmente ele consegue um passo, depois, daí um tempo, ele mais um passo, mais 2 passos, daí um tempo ele está caminhando, né? Primeiro ainda meio titubeando, depois firma o passo, né? O que se passou nesse período? Ele fez conexões cerebrais, ele fez sinapses cerebrais e construiu esse caminho na memória. Isso agora acabou. O indivíduo está agora para o resto da vida, a não ser que tenha um acidente, um trauma, alguma coisa nesse caminho cerebral, e aí ele pode ficar, de repente, perder a memória de como anda. E aí são as isquemias cerebrais, a pessoa fica com a boca torta, não sabe mais mastigar, etc. Não é? Então, isso chama-se neuroplasticidade. A ciência, de uns anos para cá, aprendeu a buscar, então, procedimentos, métodos médicos consolidados, não invasivos, para utilizar esse mecanismo que é natural e é espetacular para as doenças, principalmente as doenças neurológicas, né? E aí entra, por exemplo, o Ricardo Pérez, que é uma forma de estimular essa religada de sinapses, já que nós temos, do ponto de vista médico da neurocirurgia, temos as estimulações neurocirúrgicas profundas. O indivíduo, então, para depressão, a gente tem muitos depoimentos de casos clínicos e tal, coloca eletrodos dentro, por exemplo, da área do sistema límbico, que é associada à expressão emocional, e aí sepulta como se fosse esses do marca-passo cardíaco, sepulta em alguma área, e aquilo fica estimulando com estimulações elétricas a área da depressão, e aí lá se vai a depressão. Mas é uma neurocirurgia, e é claro, é muito pesada e tal. Depois vieram as estimulações transcranianas, né? E essas estimulações também podem dar uma incentivada. Está bem dentro da competência da neurologia, da neurofisiologia e etc. E, finalmente, outros métodos, que são métodos aí utilizados na psicologia, utilizados na hipnose, etc. E veio depois os estudos dos métodos dos sons, os sons. Os sons, e aí tem todo um mecanismo da transformação que chama-se transdução, da transformação da onda física que o som projeta, e a partir da cóclea
como se fosse uma cachoeira de água, aquele processo todo, essa onda física é transformada numa onda elétrica. E essa eletricidade, que é quase a mesma lá da neurocirurgia, ela começa a circular pelo cérebro e ela vai como se fosse reconectando tomadas. Então, aí isso chama-se, né, neuroplasticidade. Agora, querida, o que é importante a gente sempre reafirmar, você tem aí os sons terapêuticos que o Ricardo Pérez desenvolveu lá com soldados americanos no Hospital do Exército, lá em Pittsburgh. Muito bem, lá também, eles tudo tem um. Isso tudo vem evoluindo. Com a Quando nós. que faz estímulo através de eletricidade, porque nós sabemos que as células, quando estão para morrer, ela tem uma baixa voltagem, baixa eletricidade. Nós somos todo um circuito elétrico, Exatamente. físico-químico. E Então, eletroquímico. eletroquímico. Então, a gente faz estímulos através de sons vibracionais não audíveis também ao ouvido humano, mas que faz isso porque cada órgão tem uma frequência e dentro dessas frequências, como se fossem frequências de ondas de rádios, aquela frequência daquele órgão é colocada para estimular aquele órgão, por exemplo, como a tireoide, como o fígado, como o rim, para que as células recebam essa voltagem e se restabeleçam, fazendo com que elas voltem muitas vezes a funcionar de forma que estava doente, e eu tenho conseguido muitos. Uma das marcadoras como as transaminases hepáticas, a ferritina alta, e a gente com esse novo método conseguimos fazer esse rim voltar a funcionar, associado também, lógico, com a parte energética, como o senhor bem conhece, relacionando os pontos de acupuntura, a respiração, que está ligada ao fígado, que está ligada ao rim, e daí, obviamente, que com esses estímulos cerebrais também, através da música e através dessa neuromodulação, eu não estou fazendo a transcraniana, mas eu estou fazendo a neuromodulação, uma substância que já é de muito conhecido por nós, anestesiologistas, ou ter a minha formação em anestesiologia. Estou usando uma substância chamada ketamina, que hoje tem sido motivo de grandes estudos para depressão maior, e tenho tido um bom êxito nos pacientes com fibromialgia. Elas mudam completamente, estou com 2 ou 3 casos já, em forma de pesquisa, mudam completamente a forma de pensar, de viver, sai da apatia, sai de cima da cama, volta a querer se exercitar, melhoram das dores, até porque a ketamina, além de DH2, que são moduladores da dor, eles e daí adoram plenamente as suas atividades, querendo voltar a viver. Dizem que saem de Pois, um cinza para um mundo colorido novamente. pois E é. Leila, agora você vê que o que é importante, que é muito importante, que os profissionais que querem oferecer isso para os seus pacientes tenham o discernimento de que você tem a estimulação combinando modulações elétricas com sonoras e tal, mas que então quando nós fomos convidados aí aos Estados Unidos para avaliar casos dos soldados americanos, então tinha um grande grupo de que
dava certo. Eles melhoravam e jogavam o antidepressivo fora. Outro grupo não dava certo. Então, nós fomos convidados para fazer uma avaliação. Esse grupo não dormia, não tinha um sono aprofundado, não tinha o estágio profundo do sono, o estágio 3 do sono não REM. Esses pacientes, na sua grande maioria, não apresentavam o momento certo do metabolismo reorganizar o corpo, fazer a homeostase corporal. E então eles começaram a fazer indutor do sono para esses pacientes. Aí continuou não dando certo, porque o indutor do sono induz a um sono farmacológico, não é um Sim, sono fisiológico. Aí chegamos, portanto, no processo respiratório, que é o indivíduo para fazer que com todas as suas funções, que a modalidade da neuroplasia funcione, ele tem que ter energia, que é exatamente respirar muito bem durante a noite. E sim. logo, os dentistas, por exemplo, os otorrinos e pneumologistas estão todos dentro desse processo, porque a via respiratória, tanto superior como para abaixo, para a hipofaringe e tal, é absolutamente fundamental que ela esteja eficiente nesse processo. Né? Ou seja, o indivíduo, na média, deveria ter um fluxo de ar atmosférico em torno de 6.000 ml por minuto, que é uma média para que o indivíduo tenha boa saúde, que o cérebro e o corpo funcionem bem. Abaixo disso, ele já tem dificuldades. E para esses que não têm uma boa oxigenação, combinado com a alimentação, que também não é boa, fica mais suscetível às doenças e fica mais difícil de ser tratado, porque o organismo não reage, né, apropriadamente. Então, são pessoas que têm uma depressão recorrente há muitos anos, fazem 1.000 dietas, a obesidade nunca vai para frente e tudo mais, que o organismo não tem a reação apropriada que se espera, né, com a terapêutica. Então, o profissional, naturalmente, que nós vamos voltar à medicina antiga, é caso por caso. Né? O profissional tem que ter uma capacitação de individualizar um caso clínico específico, porque as reações potenciais desse paciente nunca são iguais às reações do outro. Não é? E todo o seu padrão biológico é diferente, então o profissional tem que trabalhar tem dosimetria das prescrições, dosimetria dos materiais, tudo. Ele tem que saber a intensidade desse processo, quer dizer, são questões de. Você sabe muito bem, 0,1 qualquer coisa de erro na dose já não funciona. Né? Exatamente. Ou então, Então, isso é que é importante. laterais, né, que até pioram a situação. Como, por exemplo, Exatamente. no caso do Zolpidem, o desenvolvimento de sonambulismo, né, que já é um distúrbio do sono. É pior tanto quanto uma insônia severa. Agora, você falou no Zolpidem, é muito interessante que eu agora nessa pandemia, claro, naturalmente que engordei, né? Então, há poucos dias, com essa ansiedade total, eu estou invertendo a noite pelo dia, fui tomar o Zolpidem e, segundo a esposa, foi uma tragédia, né? Fiquei a noite toda tendo asfixia e etc e tal. Enfim, o que vale comentar e aí entra uma lampatia. Todos os profissionais da saúde, todos, independente da área, deveriam examinar os pacientes no seu grau, a sua classificação de Malampati. Né? Então, a pessoa que é a visão dos tecidos ali nas vias aéreas superiores, que se faz com exame simples. As pessoas que têm Malampati 2 para 3, onde já tem hipopneias, são pessoas que, de fato, têm que ter muito cuidado com os depressores do sistema nervoso central. Né? Tanto faz bebidas alcoólicas como medicamentos, porque na medida que se faz uma depressão do sistema nervoso central, a via respiratória, o espaço respiratório, que já é muito pequeno, ele, ele fica mais ainda fechado. E aí vamos aí atrás das estatísticas do INCOR, lá em São Paulo. Então, diz lá que 70 a 80% de todos os infartos e AVCs ocorrem entre 4h30 e 5 da manhã até as 8 da manhã. Todos os dias chegam lá pacientes assim.
Então, porque aí ele não respira, não tem jeito. Diga lá. Associado, né, nesses casos aí, como a gente chama, como uma bomba inflamatória de manhã, que aí Exatamente. geralmente são as gorduras, né, o trigo, né, os pães, e queijo, Pois alimentos é, processados. isso, Tá? essa agora fase de muita discussão em relação ao Covid, a essa pandemia louca, há muitas discussões. Nós já participamos de algumas. Agora, obesidade e excesso de cortisol geram uma microinflamação corporal permanente. Então, se esse indivíduo tem essa microinflamação permanente em todos os seus tecidos corporais, é evidente que ele é uma presa fácil para o vírus, né? Claro. E estamos falando de saúde primária, né? E de processo de seleção. E que foi mais ou menos isso que ocorreu, né? Eu tive na linha de frente, então eu via muito facilmente os diabéticos descompensarem em questões de 4, 5 dias, o que se falava que para idosos sem grupo de risco eram em média do 7º ao 10º dia. Né? Eu vi obesos jovens também entrarem na fase de descompensação da doença e muito fatalmente irem a óbito por conta desse desregramento contínuo do organismo, falta de sono, comida excessiva, industrializada, e a gente sabe que tudo começa com a molécula, com um desvio do cortisol, a cronobiologia desfavorável, se dorme muito pouco, inverte o sono, muitas vezes o dia pela noite, né? E essa glândula pineal, produtora de melatonina, e o hipocampo são extremamente afetados, e há um desvio da curva da produção de cortisol, enquanto nós deveríamos estar dormindo e estamos acordados, com a sobrecarga no organismo e, consequentemente, o desvio da produção dos outros hormônios, que a molécula primária é o colesterol, então, que foi vilão por muito tempo, e hoje nós sabemos que o colesterol bom deve estar alto, que é o HDL, e o LDL baixo. E esse oxidado, sim, é que causam as doenças coronariopatias, os AVCs e obstruções de um modo geral. E quando esse cortisol está nessa fase de desregrada, desvia todo o eixo hipotalâmico e hipofisário da produção hormonal e, consequentemente, baixa o nível de testosterona. E aí, quando não se tem, aumenta o nível de cortisol durante o dia, quando não é para estar tão alto, né? Porque sabemos que ele tem uma curva durante todo o processo do dia de produção e, consequentemente, os hormônios femininos também se desregulam, só associado com o uso de anticoncepcionais nas mulheres. Nós pegamos mulheres jovens, perimenopausadas, é, jovens também do sexo masculino, com testosterona baixíssima, e isso faz com que haja um processo, porque hoje o processo de obesidade é multifatorial, isso é apenas uma das causas da obesidade, né? E incorrendo nessa falta de sono da população de um modo geral, por excesso de estímulos noturnos, as luzes, né, dos LEDs, de TV, de celulares e computadores, e isso causa muito mal à saúde. Então não adianta ficar se entupindo de remédio, sair com 4 Pajaprim do consultório, né, médico, e não fazer a higienização do sono, não fazer
o uso de uma boa alimentação, uma alimentação altamente anti-inflamatória, podemos chamar assim, e que pode reverter esse processo, como na epigenética tem mostrado, com experiências e evidências clínicas, vários trabalhos científicos, quanto que a alimentação, quanto que hábitos de vida saudáveis interferem no aparecimento das doenças ou não. Eu tenho uma experiência muito clássica com 2 ratos submetidos a laboratórios, principalmente após a experiência da descoberta do genoma, que foi lá pelos meados de 1983, e com esse grande evento na ciência, na medicina, de um modo geral, e na área da saúde, nós podemos ver, né, com essa experiência, 2 ratos gêmeos submetidos, um a estresse constante, alimentação totalmente errada, e o outro com boa alimentação e suas horas de sono normais e tranquilas, sem ser submetida a estresse. Um desenvolveu câncer hepático e o outro manteve-se saudável e magro. Então, nós podemos reproduzir para nossa vida humana. Daí tem sido um incremento muito grande na indústria farmacêutica em relação ao uso de benzodiazepínicos e dessa forma também o uso de outras medicações indutoras do sono, causando esse processo, ainda agravando os distúrbios de sono, como a apneia, e piorando ainda mais a oxigenação, principalmente a oxigenação cerebral, daí vindo os distúrbios e as degenerações cerebrais. Alzheimer e etc., né? E envelhecimento. Uhum. É isso. E hoje não vamos ter aí uma abertura para perguntas? Sim, Já acho que já não... E quero que o senhor responda rapidamente. Alguém pediu para deixar a live gravada, ok, nós vamos deixar. E tem uma pergunta aqui, a minha amiga Flávia Bezecri, de Manaus, e Vaninha Campos, sobre o GABA para doenças neurodegenerativas, o que o senhor tem a dizer? Depois, rapidamente, para um sorteio aqui, que vai ser anunciado com uma consulta comigo, né, gratuita, através desses comentários aqui. O meu assessor ali está fazendo já organizando. Fazendo já ali esse sorteio para nos dar o resultado do nome aqui. Sim, perfeitamente. Então, doutor Roberto, me fala um pouco sobre o GABA, essas doenças neurodegenerativas, uma pergunta altamente pertinente nesse... Não é o GABA isolado, as informações são que o GABA é absolutamente importante e por uma falha eletroquímica associada ao processo da ansiedade e tudo mais, há uma relativa redução da produção de GABA. O GABA é um neurotransmissor que acalma o cérebro e facilita o desenvolvimento do sono e, portanto, facilita o processo do metabolismo contra o envelhecimento cerebral, corporal e etc. Mas é um conjunto. Então, junto com o GABA, temos o fator neurotrófico, que hoje se pode, inclusive, fazer uma avaliação da sua presença ou não através da saliva, do exame da saliva. Existem os complexos da vitamina B, né? Os Bs todos que têm a ver com as lesões neuronais, que afetam, são geradores de Alzheimer, alteração de memória e etc. Mas a pergunta é muito pertinente, porque a degeneração cerebral ela está cada vez numa faixa etária menor. Quer dizer, o Alzheimer ele já está atingindo pessoas com um pouco mais de 50 anos de idade, né? O que é uma tragédia. O que está acontecendo, na verdade? Né?
Então é preciso que se veja não só o GABA como toda a composição do metabolismo nutricional do cérebro, dos neurônios, né? Nós até Sim, comentamos, é preciso que os neurônios sejam bem nutridos. Olha, a água é fundamental, gordura, né, o cérebro é basicamente água e gordura, não é? E de preferência com 7,9 para cima do pH, porque isso facilita a absorção do oxigênio pelo neurônio, né? E agora, essa profissional de Manaus que perguntou, se você depois puder pegar contato, nós podíamos passar, eu passo para você, você passa para ela, um texto muito interessante sobre uma composição de fórmulas que podem ser, digamos, indicadas e prescritas, tanto para as pessoas que têm problemas cerebrais, de todos os ciclos da vida, para crianças que estão com problemas comportamentais, déficit de atividade, de hiperatividade de atenção, algum nível de depressão infantil, depois do infanto juvenil e os adultos. Então, são doses diferentes. Nós podemos, se essa pessoa, se essa colega tiver interesse, pode entrar em contato com você, você me fala e a gente faz um bom texto sobre isso e manda. uhum, tá bom. Ela está citada aqui. Agora, Bom, quer saber quem ganhou o sorteio? Vou citar o nome aqui. Vamos lá, meu mediador aí. Roberto, Xenara Martins. Xenara Martins. Entre em perfeito. contato via direct e você ganhou uma consulta gratuita com a doutora Leila. Se você não for daqui, você vai poder fazer uma teleconsulta. E eu gostaria de agradecer, nesses últimos minutos finais, ao doutor Roberto Maciel, ao seu ilustríssimo. E foi um prazer imenso esse bate-papo. E o que você tem a dizer nessas últimas palavras aqui nessa live sobre a saúde, de um modo geral, das pessoas após essa pandemia? Pois muito bem. Olha, mais uma vez é mandar um abraço e agradecer. Tem inclusive uma pergunta de uma pessoa aí que desde os 8 anos, há 8 anos tem lutado contra o sono. Essa pessoa, se quiser, pode fazer o contato com você e você me manda que a gente passa todas as possibilidades não invasivas e até caseiras de organização dessa questão do sono. Isso está bem dominado por medicina não invasiva e assim, olha, torcer para que esse tsunami que nos abateu sirva para que a gente possa refletir bem a nossa vida. E eu estou refletindo, né? Para onde vamos, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde, a nossa relação, né? A nossa relação em nível de ser humano em relação à família e à sociedade, etc. Qual é o nosso papel, né? A vida é assim, né? O que se percebe é que a gente vem um problema e desmancha tudo que fizemos a vida inteira, né? Então, isso que sirva de reflexão para a gente e que a gente aproveite bem a lição para que a gente possa sair melhores disso, recomeçar tudo e, né, e ter dias melhores aí, né, com a graça do divino, né? Então, um beijo para E a gente, você, para o Roberto, para toda a família. forte abraço para você também, para a família. A- E sempre Até a próxima, então. Um beijo para todo mundo. um grande beijo e forte abraço. Muito obrigado.